meu povo. Estamos iniciando o Jornal da História. No programa de hoje, vamos analisar um problema crônico de saúde que ocorreu no período do Segundo Reinado, a temida febre amarela. Também vamos entender o que foi o boom do café, como uma bebida amarga torna a vida de alguns fazendeiros do Sudeste uma coisa tão doce. Saúde. No final do ano de 1889 e no início do ano de 1850, quando o país já desfrutava de certa estabilidade política, um mal abala o Brasil, a febre amarela. Febre amarela é uma doença infectuosa transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Apesar de já ser muito conhecida no velho continente, a doença chegou no Brasil e pegou o país de surpresa. Essa epidemia causou pânico e morte por onde passava. Mesmo com a devastação causada pela epidemia de febre amarela, alguns políticos da época tentaram minimizar sua gravidade e até mesmo negar a sua realidade. Um desses foi o senador Bernardo Pereira de Vasconcelos, de Minas Gerais, que garantiu que essa doença não era assim tão grave. Nas palavras do senador, abre aspas, estou convencido de que se tem operado na população do Rio de Janeiro um terror demasiado e a epidemia não é tão danosa como se tem persuadido a muitos. Talvez fosse mais conveniente que o governo não tivesse criado os hospitais de isolamento e feito tanto escarcéu. Julgo até necessário que se institua um exame público a esse respeito, a fim de mostrar ao Brasil e ao mundo que não é a febre amarela que reina hoje. Fecha aspas. Oi? Perdão. O segundo? Ok. A produção acaba de me passar que acaba de morrer o senador por Minas Gerais, Bernardo Pereira de Vasconcelos, 2 semanas depois do seu pronunciamento sobre a febre amarela. Motivo da morte? Febre amarela. Vamos falar agora de economia. Depois do pau-brasil, da cana-de-açúcar, das minas de metais e pedra preciosa, chegou agora a vez do café. O cultivo do café no Brasil se deu na região do Vale do Paraíba. Localizado entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o Vale do Paraíba apresenta características ideais para o cultivo do café, isto é, clima tropical, com chuvas bem definidas, com estações bem definidas, terras férteis e relevo suave. O café começou a ser cultivado no Brasil por volta de 1830 e 1840. Durante o período de 1840 e 1845, o comércio do café estava deficitário, ou seja, causava prejuízos. Porém, a partir de 1845, o preço do café aumenta na Europa e o produto começa a trazer lucros para os produtores. Por volta de 1850, o Vale do Paraíba se tornou o principal produtor de café do país, chegando a 78% da produção nacional. Nesse interim, aconteceu a Lei de Terras. Em 1850, houve uma nova legislação que estabeleceu novas regras para a compra de terras. Até o momento da Lei de Terra, a posse da terra era baseada no sistema de sesmarias, ou seja, a posse da terra era concedida pelo governo no período colonial. Esse título dava direito de exploração da terra, mas não dava o registro formal de propriedade. A Lei de Terras beneficiou os grandes produtores de café, que com o lucro do produto puderam regularizar suas propriedades de acordo com as novas regras. Isso fez com que os cafeicultores ampliassem seu poder político, ocupando cargos importantes e defendendo pautas no ambiente político que favorecessem os seus interesses. Como tudo que é bom chega ao fim, os bons ventos pararam de soprar no Vale do Paraíba. 2 fatores
foram determinantes para o declínio da economia cafeicultora no Vale. O primeiro foi a Lei Eusébio de Queiroz, que tornava ilegal o tráfico atlântico-negreiro no Brasil. A partir de 1850 passou a ser proibido a importação de escravos vindos da África. Como a produção do café era feita principalmente por mão de obra escravizada, com a escassez da mão de obra, com a escassez do escravo, a produção passa a cair. Outro fator foi o deslocamento da produção de café para o oeste paulista. Com a escassez de terra no Vale do Paraíba, os produtores passaram a procurar terras produtivas no oeste paulista e as encontraram nas cidades de Campinas, Araraquara, São Carlos e Ribeirão Preto. Entre as consequências do processo da economia cafeicultora, temos a industrialização. Para atender a demanda de maquinários necessárias para a lavoura do café, foi necessária a criação de pequenas fábricas e indústrias. Esse movimento fez com que a industrialização do país fosse impulsionada. A imigração também foi outro fator importante na economia cafeicultora. Para suprir a falta de mão de obra, os fazendeiros começaram a atrair imigrantes de outras regiões do mundo, principalmente da Europa. Esses imigrantes vinham para o Brasil atrás de trabalho e melhores condições de vida. Outra transformação importante foi a criação de ferrovias para o escoamento da produção cafeicultora. Bom, assim terminamos a nossa edição do Jornal História. Boa tarde e bora tomar um cafezinho.